Então você começa com o polegar, ó, pum, agora tchá, pum. Dá um tapinha aqui, ó, indicador e polegar. Tum, tchá, tum. Simples, né? Tum, tchá, tum. E agora mais um indicador para baixo, para fechar. Olha só essa história, um aluno de 39 anos chegou para a aula achando que já era tarde demais para tocar violão e saiu tocando sua primeira música já na primeira aula. Ele sentou numa cadeira na minha frente e falou: professor, eu sempre quis tocar violão, mas eu nunca consegui. E eu só mostrei 2 acordes bem simples para ele, nada de teoria, nada complicado, e em poucos minutos a música já estava acontecendo. E no final da aula ele olhou para mim e falou: professor, por que ninguém nunca me ensinou isso desse jeito antes? E eu simplesmente ensinei esses 2 acordes aqui, ó, bem simples. O Dó maior, que é o dedo indicador na primeira corda, na segunda corda aqui na primeira casa. O dedo número 2 na quarta corda aqui na segunda casa. E o dedo número 3 aqui na quinta corda, na terceira casa. Toca da quinta corda para baixo, ó. Esse acorde, e claro, o melhor amigo desse acorde, que é o Sol 7, de um jeito bem simples, que é o que você faz. E na verdade esses 2 acordes foram os primeiros acordes que eu mesmo aprendi quando eu estava começando a tocar violão. Lembro como se fosse hoje. Eu aprendi esses 2 acordes, o Dó e o Sol 7. O Sol 7, o que você vai fazer? A estrutura dos 2 dedos de cima aqui, você vai jogar para cima. Ó, para as cordas de cima, a quinta e a sexta. E o dedo indicador que estava aqui, você vai jogar para baixo na primeira corda, ó. Esse é o Sol 7, ó. São os 2 acordes que se combinam. Então o Dó, você volta para as cordas quinta e quarta, e o que estava o indicador aqui, você volta para a segunda, e depois se abre, ó. Então praticar isso aqui, ó. A gente praticou um pouquinho. Isso aqui, ó, que é o Sol 7 e o Dó. Então tá tocando em Dó, ó. E vai pro Sol. E volta pro Dó. Isso é um jeito bem simples de aprender a tocar violão. Praticar bastante isso aqui, porque sempre quando você tá tocando em Dó, você tem 90% de chance de mudar pro Sol 7. Quando tá tocando as músicas, isso é quase padrão, né? Porque se você tocar outros acordes também, claro, acontece, mas eu tô falando com alunos que são iniciantes e estão começando o intermediário, entender tocar de ouvido, entender tocar as músicas que quer aprender a tocar, né? Então você tenha isso na manga já, ó, Dó e Sol 7, ok? Olha só. Aí eu ensinei essa música aqui para ele, e que foi nessa batida aqui, ó. Vou te passar a batida que eu passei para ele aqui, ó. Bem simples. São 4 movimentos para baixo. Olha aqui, ó. Você vai tocar o polegar para baixo. Agora em seguida você vai tocar o indicador e o polegar. Você vai fazer isso aqui, ó. Então você começa com o polegar, ó. Pum. Agora tchá, pum. Dá um tapinha aqui, ó, indicador e polegar. Tum, tchá, tum. Simples, né? Tum, tchá, tum. E agora mais um indicador para baixo, para fechar. Então são as 4 flechinhas, as 4 setinhas para baixo, ó. Tum, tá, tum, tá. Tum, tá, tum, tá, tum. Tá, tum. Isso aqui, ó, vai ocupar muito essa batida, ó. Tá tocando no Dó, pegou a batida, ó. Tchá-tum, tchá-tum. Muda pro Sol 7. Ok? E volta pro Dó. Faz isso, só esses 2 acordes a gente vai tocar uma música aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ok? Acelerou um pouquinho. Ok? Olha. Vamos acelerando aos pouquinhos, ó.
Maravilha, né? Ó. E a música que eu ensinei para ele é uma música bem conhecida, bem fácil, que é assim, ó. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Percebeu a mudança, ó? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir, ok? E o anjo lhe perguntou, mudou, o que queres que eu te faça? Repete, o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Volta, Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. Percebeu, ó? Então esses dois acordezinhos super simples, ó. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Mais lento. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. 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 Só isso, ó. Bem tranquilo, né? Agora a segunda partezinha, ó. Vem cá, mudou? Vem ver. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Jesus já preparou uma bênção para você. Então você vai fazer essa batida aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Se você tem dificuldade de tocar rápido, toca lento. Ela é um bolero que, se você acelera, vira um baiãozinho, né, ó. Lento. Tchacum, tchacum. Isso aqui, ó. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Simples, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Isso aqui, ó. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. Moleza, né? Moleza, isso aqui, ó. Me dá a minha bênção para depois subir. 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 Então, essas articulações aqui da mão direita, elas são muito importantes para você desenvolver o ritmo. Sem esse domínio aqui, você não vai conseguir, você vai ficar travado. Então, é importante você não desistir, você pegar valendo, ó, papum, ó, pum, papum, 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 papum. Vai na cadência rítmica, não tem como errar, ó. Tchacum, tchatum. Não canse, não enjoe de tocar. Esse é o segredo para quem quer aprender a tocar violão. E aqui você pode tocar muita música com esse ritmo aqui, ó. Você vai ocupar, na verdade não existe muitos ritmos, existe uma série de batidas, uma série de ritmos que os compositores, quando compõem as músicas, eles compõem sempre em cima desses ritmos, que é balada rock, pop rock, que é valsa, que é guarânia, que são os ritmos base, que é esse aqui que é bolero e baião, tanto bolero quanto baião, dependendo da velocidade, é a mesma batida aqui. Se você altera a velocidade, se você toca lento, bolero. Isso aqui é um bolero, ó.
você acelera a velocidade, vira um baião, ó. Percebeu? Então não são muitos ritmos que você precisa aprender. Você precisa aprender alguns ritmos e pegar esses ritmos assim, tirar 15 dias, um mês e limpar bem. Pega um e repete muitas e muitas vezes, todo dia, repete ali, ó. Pega esse aqui e repete ele muitas vezes. Você vai perceber que aqui no canal, eu vou deixar uma música aqui, ó, e algumas músicas com esse ritmo aqui para você praticar. Então você vai perceber que você vai ocupar muito, tá bom? E vai desenvolver a mão direita aqui, ó. E a mão esquerda, ela é responsável pela inteligência, para mudar os acordes aqui, ó. Então com 2 acordes é suficiente para você tocar um monte de músicas aí, tá bom? Maravilha? Beleza, né? Desejo aí, claro, um super Deus abençoe para sua vida e vou cobrar de você o seu like. Deixa o seu like por aqui, tá ok? Eu sempre preciso do like, porque o like me mantém o canal funcionando, o canal mandando esse conteúdo para mais pessoas como você que querem aprender a tocar violão, beleza? Então capricha aí no seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, tá ok? Até lá!